Não aceita espaladrapos na sua figura bíblico-histórica. É muito importante que você saiba que para você caminhar na luz de Cristo é preciso aderir com toda a verdade. Você tem sede da verdade? Olá, você que nos acompanha aqui no canal Jesus no Barco de Emerson Torquato. Eu gostaria de pedir a você para se inscrever no nosso canal, colocar lá a sua participação, acionar o sininho, receber nossos comunicados, não é? E se tornar parte dessa grande família que é o canal Jesus no Barco. Você tem vontade de conhecer a verdade? Você tem desejo de descobrir o que é a verdade e viver segundo ela? Hoje nós temos um desafio: convidar você à verdade, convidar você ao raciocínio da verdade. Nós lhe convidamos, venha conosco, tome posse desta possibilidade. Que coisa boa é viver na verdade. Nós vamos tomar a palavra de Deus, que está no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31, onde está escrito: E Jesus dizia aos judeus que nele creram: Se permanecerdes em minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Na minha tradução está vos livrará, mas é vos libertará também nas demais traduções católicas. Caríssimos irmãos, nós vivemos em um mundo cheio de ideologias e que muitas vezes chega a fascinar, chega a atrair, chega a seduzir a mente. Muitas vezes nos são propostas questões como verdades que chegam a totalizar a nossa vida, que chegam a implicar, inclusive, mudanças em nossa vida. E o cristão católico, ele se sente um pouco atordoado diante de tantas possibilidades sobre Deus, de tantas possibilidades sobre a fé. Existem tantos caminhos a seguir, tantas teorias a serem ruminadas, tantas buscas, e muitas vezes as pessoas se perdem nelas. E uma vez que se perdem nelas, perdem o foco. Quem de nós, eu e você, não conhecemos cristãos católicos que se afastaram da verdade, que disseram não a tudo que aprenderam desde a mais tenra idade, e como se fosse num passe de mágica, hoje já não vivem segundo a verdade. O aspecto principal da nossa fé é nos estabelecer na verdade, crescer nela, porque a verdade vem da grande árvore da cruz, que é o Calvário. Lá é o grande cenário da verdade. Para nós, a verdade é Cristo, uma vez que Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Mas não é apenas conhecer que Jesus é a verdade. Não é apenas ter o conhecimento catequético que Ele é verdade, mas é vivermos dessa verdade, introduzirmos em nós essa verdade, fazermos a experiência dela em nossas vidas. Você sabe que a verdade é Cristo. O chão que você pisa é o Cristo. Mas nós perguntamos: qual o Cristo? Dos Evangelhos, que concedeu o primado a Pedro, ou é o Cristo de 1517? Ou é o Cristo criado a cada semana, a cada mês? Ou é o Cristo filosofal? Ou é o Cristo que está para além do raciocínio lógico? Não, o nosso Cristo tem endereço. O nosso Cristo tem vertente. O nosso Cristo tem situações que nós precisamos verdadeiramente olhar de frente. Por quê? Porque se nós seguimos Jesus, esse Jesus tem um endereço histórico. Ele tem um contexto, inclusive geográfico, histórico. Ele tem uma continuidade na história que chega até nós. Ele não surgiu na Idade Média. Ele não é uma força
que rege o universo. Ele não é um Maitreya, ele não é um Yoga, ele não é um Sai Baba, ele é o Yeshua, o Deus conosco. Se você segue Jesus e deseja viver essa verdade, é preciso estabelecer as bases dela. E a base dela é o Santo Magistério da Igreja, Sagrada Tradição Apostólica, pela qual nós não teremos dúvida de onde estamos pisando. Você sabe, meus irmãos, fui professor de teologia e eu dizia muito para os meus alunos: a pior coisa que pode existir ou acontecer a alguém é estar numa comunidade, numa igreja que Jesus não fundou, gastando vida, saúde, energia, potencial, dons, carismas, dinheiro em algo que Jesus não fundou. Eu quero dizer para você que é na Igreja Católica Apostólica Romana que você vai encontrar o Cristo histórico, o Deus humano e divino, o Yeshua, o Salvador, que não negocia com a tradição do seu evangelho, que não aceita rejuntes, que não aceita espaladrapos na sua figura bíblico-histórica. É muito importante que você saiba que para você caminhar na luz de Cristo é preciso aderi-lo com toda a verdade. Você tem sede da verdade, então você tem sede de Cristo. Você tem sede de Deus e sede do Espírito Santo. Outro dia, conversando com um rapaz, ele dizia: a verdade é plural. Não, ela é objetiva. Ela pode ter várias interpretações, mas ela é objetiva. A verdade não pode ser duas. Se você é acusado de morte, ou você matou ou você não matou. Se você é acusado de roubo, ou você roubou ou você não roubou. Não há meio termo. Em se tratando de religiosidade, mais ainda. Então hoje eu venho conversar com você sobre isso. Não navegue na dúvida. Não faça um turismo de ideologias. Não ache que onde você está a verdade sem você procurá-la. Você sabe que a grande santa carmelita Edith Stein, Teresa Benedita da Cruz, judia, convertida ao catolicismo, ela foi passar a noite na casa de uns amigos e lá, como ela é uma filósofa, intelectual, foi para a biblioteca e ela tomou o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. E como era uma professora, uma intelectual, ela leu o livro e só terminou esse livro quando o dia clareou. Edith Stein, que fundou a Fenomenologia, junto com o seu fundador, ela é cofundadora da Fenomenologia, que é uma corrente da filosofia. Ao terminar, ao fechar o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer: aqui está a verdade. No dia seguinte ela sai, ela compra um catecismo, ela compra um missal e ela se prepara e recebe o santo batismo e a santa crisma. Daqui a pouco, alguns meses e até anos, ela se sente chamada ao Carmelo. E ela entra para a Ordem das Carmelitas Descalças na Alemanha. Por ser judia, ela foi perseguida e presa pelo nazismo e morta numa câmara de gás por asfixia e é proclamada santa pela Santa Igreja Católica. E ela, que era ex-judia, vejam vocês, ela escreve: nem que eu quisesse, eu poderia negar que a Igreja Católica foi fundada por Jesus. Nem que eu quisesse. A evidência histórica, as primeiras comunidades cristãs, os primeiros mártires, todos eram cristãos católicos. Os primeiros doutores em teologia, todos eram mestres católicos. As primeiras comunidades que ainda não tinham o evangelho, somente as cartas de São Paulo, eram comunidades cristãs católicas. Então não há espaço para dúvida. Não há espaço para conjecturas, para interpretações que vão ampliando a verdade e cada um pega a sua parcela. A Igreja Católica é a Igreja de Jesus, solidária, ecumênica, que admite a fé dos outros, mas não admite e nem faz negociado com o conceito verdadeiro da pessoa de Jesus e de ser ele o fundador da Santa Igreja. Você conhece o ministério do irmão Emanuel. Respeito todos os credos religiosos, mas não posso negar minha fé. Nenhuma dessas comunidades cristãs foi fundada por Jesus. Todas batem em Martinho Lutero e caem. Todas batem em João Calvino e caem.
todas batem em Ellen G. White e caem. E aí eu digo isso para você, que está numa dúvida de fé, numa noite escura, numa tremenda busca pela verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos livrará, a verdade vos libertará. Não há sentido em estarmos servindo a uma ideologia que não procede de Jesus Cristo. Uma interpretação espontânea de quem quer que seja que queira anunciar para você Jesus. Mas irmão, eu deixei de beber lá, eu deixei de usar drogas lá, eu deixei de bater na minha mulher lá, eu deixei de roubar lá, eu deixei de assassinar lá. Bendito seja Deus. Mas nós imaginemos que isso aí seja um pronto-socorro. Agora você precisa ir para um hospital especializado. A verdade plena. E como cristão católico, você precisa dar testemunho de Cristo e do Evangelho. Como cristão católico, você precisa dar testemunho com uma vida santa. Então pare de beber, pare de fumar, pare de roubar, pare de matar na Santa Igreja Católica. Porque a nossa igreja nos ensina a ser santos, nos propõe a santidade. Um grande abraço para você que nos acompanha e fique certo de uma coisa, não há como duvidar, a verdade é Jesus. E Jesus fundou uma igreja. E a pergunta que não quer calar 24 horas na mente de todos, que igreja é essa? E se você for olhar para a história, você vai encontrar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Grande abraço do irmão Emanuel, de todos que fazem o canal Jesus.